Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma lição bíblica da nossa faixa etária de adolescentes. Estamos estudando durante esses últimos 3 meses do ano sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. E a nossa quarta lição, que é a lição de hoje, nos traz o seguinte assunto: aprendendo a fazer boas escolhas. Temos uma leitura bíblica que será realizada em classe. Eu quero ler apenas uma parte com os amados. Aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo de número 2, do versículo 6 ao 8 apenas. Capítulo 2, verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, parte que eu acredito ser suficiente para os amados entenderem a importância de praticarmos o bem na presença de Deus. A mensagem da nossa lição de hoje está em Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Está escrito: decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Na nossa lição de hoje, vamos descobrir que é muito bom crescer e poder começar a fazer as nossas próprias escolhas. Inclusive, essa capacidade é um presente de Deus para nós. Na adolescência, temos um pouco mais de autonomia do que havia lá na infância. E, inevitavelmente, enfrentamos situações que exigem decisões. E nem sempre nossos pais estão juntos para nos ajudar a escolher. Nessas situações, precisamos fazer boas escolhas. Hoje aprenderemos mais sobre isso. Primeiro tópico: livre-arbítrio, um presente de Deus. Você já ouviu falar em livre-arbítrio, né? O termo, segundo o dicionário, é a possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade, ou seja, é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Sobre esse conceito, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus, dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, o ser humano tem liberdade para fazer suas escolhas. A questão do livre-arbítrio já aparece no início da Bíblia. Quando Deus forma o homem e o coloca no jardim do Éden, ele dá uma ordem: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Adão e Eva tinham liberdade para escolher obedecer a Deus ou desobedecer. O que eles escolheram? E eles escolheram pecar contra Deus. Está lá em Gênesis 3, versículo 6. E podemos notar no texto bíblico que logo após isso houve consequências terríveis. E depois tiveram que lidar com as consequências da sua escolha. O que a gente vê até hoje, né? Por meio do livre-arbítrio, temos a possibilidade de escolher ser fiéis ou não. É baseado nessa premissa que, em certa ocasião, Josué convocou o povo de Israel a tomar uma decisão. Ele disse: olha, vocês precisam decidir o que vocês querem. De que lado vocês estão? A quem vocês vão verdadeiramente adorar? Ele estava encerrando sua atuação como líder do povo de Israel e falou seriamente à nação, dizendo que cada um teria que escolher se iria servir a Deus ou se iria se corromper e praticar idolatria, adorando os diversos falsos deuses dos povos vizinhos daquela época. Entretanto,
Josué deixou claro que ele e toda a sua família iriam servir ao Senhor. Foi o que lemos no início da lição, em Josué 24, verso 15. E o povo de Israel respondeu que iria servir e adorar apenas a Deus. É o que vemos no versículo 16 e no versículo 22 do capítulo 24 de Josué. De igual modo, cada cristão tem um livre arbítrio, independente da tradição religiosa da sua família. Você também precisa fazer uma escolha diante de Deus. Cada pessoa precisa decidir-se quanto à fé em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então precisamos tomar uma decisão. É necessário que cada um confesse seus pecados diante de Cristo Jesus. E como diz Romanos 10 e 9, creia e com a sua boca confesse, com o seu coração você crê, com a sua boca você confessa de que Jesus Cristo realmente é o teu Senhor e que você acredita que Ele morreu na cruz para te salvar. É necessário aceitá-lo como único e suficiente Salvador pessoal da sua vida. De todas as decisões que você terá que tomar na vida, essa é certamente a mais importante de todas. Sim, é uma escolha individual, porque seus pais não podem fazê-la por você. Atos 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje, nesta aula, nesta lição bíblica, você tem a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Atos 16, 31 nos fala mais uma vez a respeito, dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tópico 2. Você é responsável por suas escolhas. Um adolescente não tem plena liberdade de escolha diante da sociedade. Até mesmo perante a lei, seus pais ou responsáveis é que possuem autoridade legal para muitas questões. Porém, a autonomia das decisões do adolescente cresce conforme vai chegando à idade adulta. Por isso, é tão importante aprender sobre responsabilidade. Observe, por exemplo, o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 6 e versículos de número 4 e 5. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade de administrar as consequências de cada decisão. Sempre que for tomar uma decisão, fazer uma escolha, lembre-se disso, que a sua escolha, que a sua decisão vai lhe trazer consequências. Elas vão ser consequências boas ou vão ser consequências más, depende do que você escolheu. Entender isso é sinal de maturidade. Muitas pessoas desejam ter mais liberdade, mas a maioria não entende que saber escolher o que é certo é mais importante do que fazer o que se deseja. Aprenda, toda escolha tem consequências. Isto é inevitável. Então vê lá o que vai escolher. Deus está colocando diante de você tudo aquilo que você precisa para, uma vez escolhendo estas coisas, ter vida com abundante aqui, vida abundante, e vida na presença de Deus. Diante disso, você deve desenvolver a autorresponsabilidade. Ou seja, mesmo na adolescência, já ter o senso de ser responsável. Isto é, aprender a fazer boas escolhas, mesmo quando ninguém está monitorando você. O que isso significa? Mesmo quando ninguém está te olhando, mesmo quando ninguém está te vigiando. Até porque
Não são todos os momentos do dia que os nossos pais estão conosco. Muitas vezes, muitos adolescentes passam o dia inteiro fora de casa. Aí está a sua oportunidade de você provar que é uma pessoa já responsável e que já sabe fazer escolhas. Escolhas certas que não vão trazer consequências más para você nem para sua família. Diante disso, você deve desenvolver a autorresponsabilidade, isto é, aprender a fazer boas escolhas mesmo quando ninguém está monitorando você. Na vida, você terá que tomar muitas decisões em relação às suas amizades, ao seu comportamento, aos seus estudos, à sua rotina familiar. Quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está o observando. Sempre cumpre suas obrigações, mesmo quando os pais não estão por perto. Sempre fala a verdade e faz o que é justo, porque sabe que isso agrada a Deus. E sempre se recorda que a palavra diz que o Senhor recompensará cada um de acordo com o que fez. Então, aonde você estiver, na companhia de quem você estiver, você vai escolher fazer o que é certo, porque você teme ao Senhor nosso Deus. Tópico 3, para a gente finalizar a nossa lição de hoje. Cada decisão é uma semeadura. Paulo escreveu na carta aos Gálatas que o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. O apóstolo estava utilizando uma imagem da agricultura para ensinar um princípio de vida. Ou seja, não é possível plantar sementes de morango e colher maçãs, ou plantar feijão e colher arroz. De igual modo, cada decisão tem um tipo de consequência. Todos os dias precisamos tomar boas decisões de acordo com a palavra de Deus. Se semearmos sementes de desobediência, colheremos os frutos da desobediência. Se semearmos os frutos da irresponsabilidade, colheremos, Aliás, se semearmos as sementes da irresponsabilidade, então colheremos os frutos da irresponsabilidade. Isso não vai ser bom, O apóstolo Paulo prossegue em seus conselhos dizendo o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Por isso, sempre escolha o bem e não o mal. Escolha o amor e nunca o ódio. Escolha o perdão e nunca a vingança. Escolha a verdade e nunca a mentira. Por que escolher estas coisas em detrimento de outras? Porque a mentira, a vingança, o ódio, o mal são coisas destrutivas sobre a vida do ser humano. Mas quando escolhemos o bem, o amor, o perdão e a verdade, estas coisas nos protegem e nos preservam durante a nossa caminhada na face da terra e garante a nossa estadia com Deus na eternidade. Então, ao longo da vida, você será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Isso é constante. Em algumas situações, você também poderá ficar em dúvida sobre o que fazer, mas você não estará sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você todos os dias. Foi para isso que ele foi enviado. Conte com a ajuda dele. Clame por ele e você receberá toda a ajuda e orientação necessária. Ou seja, fale com Deus. Fale com Deus. Não hesite em falar com Deus. Conclusão. É hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio, que o livre direito de escolha, demanda autorresponsabilidade. Então, assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. E assim, a alegria do Senhor será a sua força.